Olá, nesse vídeo aqui eu vou demonstrar para você como fazer associação de resistores, sendo eles de valores diferentes e essa associação sendo em paralelo. Eu recomendo que você assista aos outros vídeos que eu fiz. O primeiro fala sobre associação de resistores em série, te ensina a medir a corrente dele. E o segundo ele fala sobre associação em paralelo, quando a gente está utilizando resistores de valores iguais. Esse aqui agora eu vou fazer uma associação em paralelo, utilizando um resistor de 20K e um resistor de 1K. No caso de uma associação em paralelo com valores diferentes, o valor da resistência total ela vai ser sempre menor do que o menor valor. Então aqui o menor valor que a gente tem entre 20K e 1K é 1K. Então a resistência total disso aqui tem que ser menor do que 1K. Então, como que a gente faz o cálculo para chegar a esse valor? Eu fiz aqui um exemplo. Esse circuito que nós temos, ele tem o R1 e R2 em paralelo, onde o R1 é 20K ohms e o R2 é 1K ohms. Então, para a gente poder achar esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o valor de R1 pelo valor de R2 e dividir pela soma de R1 e de R2. Se você estiver fazendo um circuito aí que tenha, por exemplo, 3, 4, 5 resistores, ou quantos forem em paralelo, com valores diferentes, basta que você faça esse valor de 2 em 2, que você vai chegar ao resultado final da mesma maneira. Então aqui, como é só para explicar, para exemplificar, eu só coloquei 2 mesmo para ficar mais fácil de entender. Então aqui nesse exemplo, a resistência total vai ser 20K vezes 1K, dividido por 20K mais 1K. Ou seja, vai ser 20K dividido por 21K, que vai dar um valor aproximado de 0,95 kΩ. Aqui, como nós estamos trabalhando com 13 volts, que é o valor que está sendo fornecido pela bateria que eu estou utilizando, e a resistência está em kΩ, o valor da corrente ele vai ser em miliamperes. Então aqui eu vou colocar o cálculo da corrente total do circuito, onde a corrente vai ser igual a tensão da bateria dividido pela resistência total. Então vai dar 13 dividido por 0,95, que vai dar um valor aproximado aí de 13,7 miliamperes. E aí, no caso desse tipo de associação, a corrente ela não vai ser dividida por igual entre o resistor de maior valor e o de menor valor. Por quê? A tensão ela vai estar alimentando esse circuito e a corrente ela vai passar por dentro dos resistores, vindo de positivo para negativo. Então, aqui no de 20K, essa corrente ela vai enfrentar uma maior resistência. Então, ela vai ser mais fácil de passar pelo de menor valor. Então, aqui agora eu vou fazer a montagem do circuito, a alimentação desse circuito. Só para poder demonstrar que nós temos aí uma corrente aproximada de 13,7 miliamperes, mais ou menos. Eu venho aqui com o multímetro nessa escala. Antes eu vou colocar para comprovar aqui o valor da fonte. No polo 8 aí nós temos 13,3 volts, mais ou menos. E agora nós vamos medir a corrente que está passando por esse circuito. Então aqui eu alimentei uma das ponteiras do multímetro que está ali na função de amperímetro e vou conectá-lo aqui ao circuito. Então ele está dando ali aproximadamente 13,69, que bate bem com o valor que a gente tinha calculado ali. Então agora o que eu vou demonstrar é a diferença de corrente aí entre um e outro. Então, para isso aqui, o que a gente vai fazer? Eu separei aqui um dos terminais desse resistor, deixei positivo alimentando ali, e eu vou fazer a conexão daqui para o terminal que foi desgarrado. Então, esse resistor aqui de 20K, ele está permitindo a passagem de uma corrente de 0,66 miliamperes, ou seja, menos do que 1 miliampere. Agora a gente vai fazer a medição da corrente que passa pelo de 1K. Vou fazer a mesma coisa. Vou retirar o terminal. Vou isolar esse terminal em outro ponto aqui do protoboard.
Vou deixar ele alimentado no de 20 e vou trazer a ponteira do de 20 até o que foi isolado aqui, que é o de 1K. Note que nesse caso aqui, ele está passando 13,05 mA. Ou seja, no resistor de menor valor desse circuito aqui, como ele é uma diferença bem grande, o resistor de menor valor ele está passando praticamente toda a corrente por ele. Então aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que você pode calcular, que aqui nós calculamos a corrente total do circuito. Então a gente não sabe quanto está passando de corrente por R1 e por R2, sabemos agora que medimos. Mas aí depois eu vou fazer um vídeo demonstrando como você faz o cálculo para você saber ao certo quanto passou em cada um na teoria e você poder comprovar com a prática. Então eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Se você tiver gostado, eu vou pedir que você se inscreva no canal, porque eu vou publicar novos vídeos a respeito aí desses assuntos de eletricidade básica, eletrônica básica. E se você tiver gostado aí, você pode postar teu comentário se você tiver alguma dúvida. Eu te agradeço aí por assistir ao vídeo. Muito obrigado.